Pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, nós vamos começar nossa apostila agora de limpeza e desinfecção de superfícies em áreas hospitalares, tá? Então, gente, as infecções relacionadas à assistência de saúde são um risco muito grande na segurança da saúde do paciente e dos serviços, tá? A falha em algum processo de limpeza e desinfecção das superfícies, ela tem consequências gravíssimas na disseminação de micro-organismos do ambiente, nos serviços, colocando em risco a segurança do paciente e dos profissionais que estão atuando nesse local, tá? Por isso que é importante fazer limpeza e desinfecção das superfícies com elementos que vão converger a sensação de bem-estar, segurança, conforto, principalmente para pacientes, profissionais e familiares que estão nesse serviço de saúde, tá? Então, gente, quando a gente fala de superfícies, eu estou falando de qualquer local que seja o chão, parede, a cama, né, a bancada, os aparelhos, os artigos, os locais dentro de um hospital, desde a recepção, as cadeiras que o pessoal fica, até o postinho de enfermagem, né, ali os quartos dos pacientes, bloco cirúrgico, CME, que é onde faz a esterilização dos materiais, lavanderia, recepção, a cantina, banheiro, tudo. Tudo isso tem tipos de limpezas diferentes de acordo com o tipo de micro-organismo que a gente tem e o risco que tem de contaminação daqueles locais, tá? Então, também corrobora também nessas limpezas para o controle das infecções que estão relacionadas à assistência de saúde. Isso garante a nossa infecção também, a nossa higienização, a nossa limpeza também, tá? Para garantir um ambiente com superfícies limpas, reduzir o número de micro-organismos e apropriados para a realização das atividades que estão envolvidas. Por exemplo, pacientes que você precisa fazer um procedimento mais invasivo, como por exemplo um bloco cirúrgico, o paciente vai fazer uma cirurgia que vai abrir o abdômen dele todo. Então, o bloco cirúrgico, né, esses locais têm que ter uma higienização muito mais rigorosa do que a recepção, por exemplo, né, do que um banheiro. Por isso que a gente não faz cirurgia no banheiro, porque ela não está completamente higienizada e preparada para a gente conseguir ter um ambiente limpo e confortável e seguro para você poder fazer um procedimento invasivo ao paciente sem trazer riscos para ele de contaminação, de infecção, tá bem? Então, dessa forma, o aparecimento de alguma infecção nos ambientes da assistência à saúde, eles estão relacionados a técnicas incorretas de higienização e limpeza, tá? Ou manejo inadequado dos resíduos dos serviços de saúde, tá? Então, superfícies limpas e desinfectadas, tá? Elas vão reduzir 99% do número dos micro-organismos, enquanto as superfícies que foram apenas limpas reduzem apenas 80%, tá? Ou seja, você lavar só com água e sabão é menos eficiente do que você passar algum produto químico, como álcool, cloro, iodo, né? E outros tipos, clorexidina e outros tipos que a gente vai ver aqui também, tá? Por exemplo, a higienização das mãos dos profissionais de saúde, sabe? A limpeza que eu pedi vocês para fazerem videozinhos, mostrei como é que faz, tá? Além da desinfecção, limpeza e desinfecção da superfície, são fundamentais para a prevenção e redução das infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Além da limpeza e desinfecção, a instituição de medidas de precaução também são importantes para a prevenção de qualquer tipo de transmissão de alguma infecção, devendo ser adotadas sempre que for necessário pelos profissionais de saúde de limpeza e desinfecção. Ou seja, o uso completo dos EPIs que a gente viu, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos profissionais da limpeza, também são essenciais, como o uso de medidas protetoras de luva, de máscara, de jalecos, de capotes, de touquinha, de óculos de proteção, são essenciais para poder manusear os produtos de limpeza e garantir que o local realmente fique limpo e desinfectado contra o máximo possível de micro-organismos, tá?
Então, a gente tem algumas áreas, gente, que exigem uma atenção maior, tá? No serviço de saúde. Entre essas áreas, a gente consegue classificar alguma delas. Igual eu comentei agora há pouco com vocês, a gente tem áreas, por exemplo, como um bloco cirúrgico. É uma área que exige muito mais atenção da limpeza e desinfecção do que a recepção, do que um banheiro, né? Não que nenhum deles, não que o banheiro e a recepção não precisam ser limpos. Precisam sim, tá, gente? Só que tem alguns locais onde vão ser feitos procedimentos mais invasivos, mais críticos, que necessitam de uma atenção maior. E com isso existe uma classificação desses locais para garantir o risco de transmissão das infecções sejam cada vez menores em cada um desses locais, tá? Então, existe as áreas que são não críticas, tá? Que são as áreas em que todos os compartimentos e os estabelecimentos de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam nenhum procedimento de risco, como, por exemplo, o vestiário, a copa, o setor administrativo, almoxarifado, secretaria, sala de costura, tá? Essas áreas são consideradas áreas não críticas, onde simplesmente varrer, passar um paninho com água e sabão, talvez já seja o suficiente para fazer uma limpeza dessas áreas. Essas áreas não críticas, a gente vai fazer o quê? Apenas uma limpeza, não precisa fazer uma desinfecção da área, tá? Áreas não críticas. É toda área que é não ocupada por paciente e onde não se realiza nenhum procedimento, tá? Ou seja, setor administrativo, né? A recepção, tá? Essas áreas são consideradas áreas não críticas, tá? Áreas críticas são aquelas que vão oferecer maior risco de infecção devido ao estado grave dos pacientes e aos procedimentos invasivos. Olha o nosso bloco cirúrgico aqui, tá? São consideradas uma área extremamente crítica, tá? Bloco cirúrgico, CTI, laboratório, tá? São áreas que precisam de cuidados, de uma limpeza e desinfecção extremamente rigorosa, tá? De teto, parede, chão, materiais, o que for possível a gente vai esterilizar, a gente vai retirar o máximo possível de micro-organismo que que possa ter nesses locais, tá? Então, as áreas críticas são ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde vão ser realizados procedimentos de risco com ou sem pacientes, e eles se encontram imunodeprimidos na maioria das vezes, tá? O paciente que está fazendo uma cirurgia, por mais simples que seja a cirurgia, mais eletiva, é um procedimento muito invasivo, onde o paciente vai estar sedado, que seja uma analgesia local, o que for, mas é um paciente que vai precisar de cuidados de atenção, e a gente não quer que ele piore, nem que ele agrave o quadro clínico dele. Por isso a importância de fazer uma desinfecção de forma correta. Por exemplo, bloco cirúrgico, centro obstétrico. Gente, uma gestante que está em trabalho de parto não pode estar em um local contaminado. É a área extremamente crítica. A UTI, tá? Local de diálise, laboratório, banco de sangue, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, de queimados, quartos de isolamento, tá? Berçários de alto risco, a central de material, de esterilização de material. Essa central, gente, nós vamos falar dela, é um local onde é um local onde realmente é feita a limpeza dos materiais e a esterilização deles. Para eu garantir que aquele bisturi que vai cortar o paciente ao meio para ser iniciada uma cirurgia esteja estéril, eu preciso de um ambiente estéril. Adianta eu esterilizar o material e colocar ele em cima de um ambiente que esteja contaminado? Não. Então, por isso eu preciso que meu local onde vai ser esterilizado, o meu bisturi, né, as minhas pinças, né, o jaleco que vai ser utilizado, né, aqueles capotes que vão ser utilizados no bloco cirúrgico, por exemplo, eles estejam estéreis. Para isso eu preciso de um local estéril também para poder colocar eles, tá?
lactários, serviços de nutrição, farmácia, área de lavanderia, tá? Ou seja, a rouparia também, que o paciente do bloco cirúrgico, naqueles monte de campos, aqui ó, que a gente viu, que é esse monte de campo, de capote, né? Que o paciente usa, os jalecos, eles também são considerados críticos. Então, para isso, eles precisam de estar numa área. A lavanderia é uma área crítica que precisa estar limpa para que eu consiga lavar as minhas roupas e mantê-las limpas e esterilizadas também até eu levada para o procedimento, tá? E ainda a gente tem as áreas que são semicríticas, tá? Que são os locais, né, que são ocupados por pacientes doentes, com doenças infecciosas, mas que têm baixa transmissão e de doenças não infecciosas. Por exemplo, os quartos que os pacientes ficam, né? As enfermarias, apartamentos, ambulatórios, os banheiros. Gente, banheiro é a área semicrítica, tá? Porque o paciente tem contato, ele entra lá. Postinho de enfermagem é área semicrítica. E ela não é não crítica não, tá, gente? Ela é semicrítica. Elevadores, corredores. Eu vou ter circulação de pessoas doentes, tá? Diferente da recepção, que eu tenho circulação de pessoas saudáveis, de familiares, tá? Aqui nas áreas semicríticas, eu tenho circulação, inclusive, de pacientes, como banheiros, ambulatórios, os quartos, elevador e corredor, que às vezes meu paciente precisa sair para fazer algum exame, tá? Então, essas áreas são semicríticas, ok? Então, são áreas ocupadas por pacientes que têm alguma doença, senão não estariam no local, né? Que podem ser transmissíveis, mas são de baixa doenças infecciosas, mas têm baixa transmissibilidade, ou doenças não infecciosas, tá? E aquelas ocupadas por pacientes que não exijam de cuidados intensivos ou de isolamento, como enfermarias, ambulatórios, tá? Então, a classificação das áreas dos hospitais: área crítica, semicrítica e não crítica. Área crítica, ambiente onde tem um risco muito alto de infecção, de transmissão, onde são feitos procedimentos invasivos, tá? Onde se encontram pacientes que estão imunodeprimidos. Áreas semicríticas, todo o compartimento ocupado por paciente com alguma doença infecciosa baixa ou não infecciosa, tá? E profissionais de saúde, como postinhos de enfermagem, tá? Áreas não críticas, todos os demais compartimentos da saúde, que não são ocupados por pacientes, não tem nenhum paciente e nenhum tipo de procedimento é realizado ali, nem realização de nenhum tipo de medicamento, nem nada, tá? Então, seria o quê? O estacionamento, a recepção, tá? A área onde fica lá o pessoal, o RH, a direção do hospital, são áreas não críticas, tá bom? E aí a gente vai falar agora da limpeza dessas áreas, tá? Então, o serviço de limpeza e a desinfecção dos serviços de saúde apresentam um papel muito importante no aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes para promover a limpeza e a desinfecção da saúde. Então, é imprescindível, tá, a realização desses serviços de forma correta, ok? Então, o que é a limpeza hospitalar? É um processo onde você vai remover a sujidade mediante a aplicação de alguma ação ou energia química, mecânica ou térmica por um período de tempo, tá? Então, existem vários tipos de limpeza hospitalar. A gente tem a limpeza concorrente, tá? Que é aquela limpeza que é realizada enquanto o paciente está no apartamento, está na enfermaria, está no quarto, está nas dependências do hospital. É aquela limpeza que é feita diariamente, tá? Então, por exemplo, é um procedimento realizado diariamente, tá? Em todas as unidades de estabelecimento de saúde, com finalidade de limpar e organizar o ambiente, tá? Repor o material de consumo diário, por exemplo, vai repor sabonete, repor papel higiênico, papel toalha, tá? Recolher os resíduos, né, os lixos, tá? Então, é aquela limpeza diária, tá? Que eles fazem todos os dias. E aí depende da frequência, depende da área que está sendo limpa. Por exemplo, área crítica tem que ser feita essa limpeza concorrente 3 vezes por dia,
tá? E aí o horário é estabelecido por causa da necessidade, para não ser numa hora que o paciente esteja durante um procedimento, né? Não tem como limpar um bloco cirúrgico enquanto está sendo feito uma cirurgia, né? Então, nesses horários, são marcados, no intervalo entre as cirurgias, que é marcado essas limpezas, tá? Diárias, tá? Ali no quarto de espera do paciente. Então, é um local. O horário não pode ser um horário que esteja circulando, levando comida para o paciente, tá? Não esteja recolhendo lixo, tá? Então, são horários bem estabelecidos, certinhos, tá? Em todas as áreas, tá? As áreas críticas é feito 3 vezes por dia. Áreas não críticas, 1 vez por dia. Áreas semicríticas, 2 vezes por dia. Áreas comuns, tá? 1 vez por dia. E áreas externas, 2 vezes por dia, tá? Isso é limpeza concorrente, aquela que é feita todo santo dia, independente das outros tipos de limpeza. Limpeza terminal. Essa limpeza, gente, é a mais completa, tá? E a mais complexa também, tá? É aquela limpeza que é feita, tudo. Eles limpam tudo, do chão ao teto. Sério, limpam o teto mesmo, tá? O teto, as paredes, o chão, a cama, né? O colchão, vira o colchão para um lado, para o outro, limpa dos 2 lados, tá? Limpa todos os materiais que estavam, a mesinha de cabeceira do paciente, tá? Limpa ali aquele suporte de soro que o paciente estava usando. Eles limpam todos os materiais que o paciente estava usando. E aí, gente, geralmente ela é feita quando o paciente tem alta, então o paciente não vai voltar, o paciente foi transferido para um outro local, ou o paciente foi a óbito, tá? E quando a internação é muito longa, aí eles fazem uma limpeza terminal programada. Porque um paciente que fica meses no hospital, você não pode ficar só fazendo a limpeza concorrente. Tem que fazer uma limpeza terminal, até mesmo para ajudar a melhorar o paciente, que você elimina todos os tipos de bactérias e micro-organismos que tem, que o paciente possa ter transmitido para o local, tá? Que ele está ficando. Então, é programado, tá? Por exemplo, no máximo de 15 em 15 dias, quando o paciente fica mais tempo no hospital, tá? E áreas críticas, áreas semicríticas e não críticas, pode ficar um período máximo de 30 dias, tá? Se não for possível fazer antes. Os procedimentos, ele incluem a limpeza de parede, piso, teto, o painel de gases, todos os equipamentos, todos os mobiliários, como cama, colchão, maca, mesa de cabeceira, mesa de refeição, armários, bancadas, lavam as janelas, os vidros, as portas, peitoril da janela, luminária, filtro, grades de ar-condicionado, tá? As paredes devem ser limpas sempre de cima para baixo. E o teto deve ser limpo sempre no único sentido, tá, gente? Não pode, além de... Eita, volta aqui. Cadê? Peraí. Ó, além, gente, de limpar isso tudo, ainda tem a ordem correta de fazer. Por exemplo, eles começam pelo teto e não dá para ficar indo e voltando, não, esfregando, não, tá? É sempre, por exemplo, começou aqui da frente até o fundo. Aí volta na frente até o fundo, na frente até o fundo. Ou de um lado para o outro, sempre da esquerda para direita, esquerda, direita. Então, assim, eles têm que definir a ordem, tá? E sempre fazendo um único jeito, uma única direção. Não pode ficar indo e voltando, rodando, esfregando para um lado para o outro, não, tá? E aí depois que limpa o teto, aí limpa o chão, limpa as paredes, tá? Então deve ser limpo sempre e as paredes sempre de cima para baixo. Pega lá, limpa o teto, aí vem descendo a parede de cima para baixo para um lado, aí desce de novo, aí não vai e volta não, tá? Aí você volta, desce de baixo de novo, aí volta, desce de baixo de novo, tá? E assim eles vão limpando aquele quarto todo, faz a terminal no quarto, tá? Do paciente. Então, ela é realizada após a saída do paciente, seja por alta, óbito ou transferência, tá? Nas áreas críticas, geralmente é feito semanal, tá? Mesmo quando o paciente não sai, tá? Áreas não críticas pode ser feito mensal. Áreas semicríticas, de 15 em 15 dias. E áreas comuns, quando é estabelecido, por algum motivo, teve alguma intercorrência que vai ser preciso fazer, tá bom?
Tem a limpeza de manutenção também, tá? Essa limpeza de manutenção, ela tem o objetivo de manter um padrão de limpeza nas dependências. Entre os intervalos da limpeza concorrente e limpeza terminal, ainda se faz a limpeza de manutenção, tá? Onde eles vão repor materiais de higiene, recolher o lixo, né? Manter a manutenção das superfícies, tá? Então, onde eles vão fazer aquela limpeza realmente de manutenção. Ah, estourou, quebrou uma lâmpada. Então, vai lá, limpa, né, aonde quebrou a lâmpada. A paciente vomitou no chão. Vai lá e faz a limpeza de manutenção. Pode ter acabado de ter feito a limpeza. O paciente vomitou, caiu sangue, né? Já tem lixo para recolher, tem que repor papel higiênico, repor alguma coisa. Então, eles ainda fazem essa limpeza de manutenção para realmente manter o local apropriado e sempre limpo para o paciente e para os funcionários, tá? Sem qualquer risco. Então, existem as técnicas de limpeza hospitalar, tá? A gente tem as paredes e os anexos, né? Igual eu falei, sempre de cima para baixo. Em limpeza terminal, deve iniciar a limpeza pelas paredes e, por último, o piso, tá? Os tetos, sempre um único sentido, não realizar aquele movimento de vai e vem ou circular, tá? Os pisos dos quartos ou da enfermaria, iniciar a limpeza do fundo até a porta de entrada, tá? Então, ainda tem a ordem também, tá, gente? Começa do fundo até a porta de entrada. Piso e corredor sempre de dentro para fora e de trás para frente, tá? Iniciar a limpeza das áreas mais limpas para a área mais suja, tá? Utilizar 2 baldes com cores diferentes, uma para limpeza de pisos, outra com água e detergente, para limpeza de superfícies. Realizar a remoção e tratamento das superfícies com necessário que tenha matéria orgânica, como que tenha sangue, algum tipo de secreção, tá? Separar os panos e as fibras para diferentes tipos de superfície, tá? Então, existem todas essas técnicas também. É a gente que limpa? Não, pessoal, tá? Não, ninguém vai pedir vocês para ficar fazendo limpeza terminal nos quartos, não. Mas vocês têm que saber? Tem. Por quê? Porque quem faz a limpeza do hospital, o pessoal que é contratado para faxineiro, não fizeram o curso técnico. Eles não têm noção do risco que é de contaminação de micro-organismos e como que deve ser feito. Por que é importante vocês saberem? Porque vocês podem orientar o pessoal se eles não estiverem fazendo de forma correta. Quando o pessoal da faxina entra no hospital, eles passam por um treinamento, tá? Pode ter certeza que eles foram orientados como que deve ter feito. Só que quem vai ver eles fazendo essa limpeza são vocês, que estão no plantão, que estão no quarto com o paciente. E aí, se vocês não souberem como é que faz, vocês não vão saber se eles estão fazendo da forma correta ou não. E se ele não tiver feito da forma correta, de quem que é o risco? O risco é seu, porque você que vai estar entrando no quarto que não foi limpo de forma correta e você vai estar arriscando a vida e a saúde do paciente que vai estar no quarto também, tá? Então, é importante a gente saber como que é feita essa limpeza e os tipos de limpeza, porque a gente tem que estar próximo para visualizar, para orientar, tá? Ninguém vai chamar atenção e mandar fazer não, tá, gente? A gente vai orientar e explicar. E outra coisa, isso a gente está falando dentro de um hospital. Mas quando você trabalha num serviço pré-hospitalar, como o SAMU, por exemplo, 040 e ambulâncias de transporte, quem faz a limpeza da ambulância é a gente, tá? Então, toda vez que eu pego um paciente que cai uma gotinha de sangue no chão ou que o paciente vomita, quem faz o terminal na ambulância sou eu. Então, eu sim, vou lá e vou limpar teto, chão, piso, vou limpar, tirar todas as minhas maletas da ambulância, vou limpar todos os meus equipamentos, tá? Uma vez por semana a gente tem que fazer a limpeza terminal na ambulância e toda vez que ela se contaminar, seja por sangue, por vômito, por qualquer tipo de secreção e hoje, principalmente por causa do Covid. Hoje com o Covid, a gente está terrivelmente fazendo limpeza terminal praticamente 2 ou 3 vezes por plantão. Porque toda vez que eu pego uma transferência de paciente com Covid,
quando eu volto, a ambulância fica baixada, né? E eu tenho que fazer a limpeza terminal. Então, a gente joga o produto, espera uns minutos, depois a gente vem jogando água, sabão dentro da ambulância, esfregando, e depois a gente vem enxugando e passando álcool nas paredes, no teto, no chão, além de eu lavar todos os equipamentos, esterilizar todos os equipamentos e tirar todo o risco de contaminação. Porque se eu transfiro um paciente de Covid e não faço a higienização correta, quando entrar de novo dentro da ambulância, eu posso pegar o vírus e ainda posso, o paciente que eu colocar dentro da ambulância depois também pode pegar, além de toda a equipe. Então, eu estou arriscando a minha saúde, a saúde da minha equipe e a saúde do próximo paciente também. Então, é muito importante a gente saber fazer essa limpeza, tá? Não só eu como enfermeira, mas os técnicos de enfermagem também, que fazem a limpeza e a desinfecção das ambulâncias dele, tá? E lembrando que toda passagem de plantão, toda vez que eu vou passar o plantão da ambulância para o meu próximo colega, né, que vai assumir plantão, a minha ambulância tem que estar limpa. Então, eu faço uma limpeza concorrente, mesmo que eu não saia da base. Dei um plantão de 24 horas e não fiz nenhuma transferência, não peguei nenhum paciente, não saí da base, tá? Não fiz nada. Pode acontecer. Raro, mas acontece, né? Comigo nunca aconteceu, mas já teve colegas meus que já passou plantão sem ter entrado dentro da ambulância, porque não saíram para nada, não teve nenhuma ocorrência, nenhuma emergência. Mas, mesmo assim, eles têm que entrar na ambulância para fazer a limpeza concorrente. Então, a cada 12 horas ou 24 horas, dependendo da passagem de plantão, a limpeza concorrente na ambulância é feita também, tá? E toda vez que contaminar com sangue, secreção ou com Covid, é feita a limpeza terminal das ambulâncias, tá? E todas com essas técnicas igualzinho é feito no hospital. Por isso é importante a gente saber também, independente da área que vocês vão fazer, tá? Então, os principais produtos utilizados para limpeza são sabões e detergentes, álcool, alguns compostos com fenol, ácido peracético, tá? Compostos com cloro ativo, tá? Às vezes com persulfato de potássio, quaternários de amônio, tá? Então, alguns a gente usa mais, outros menos, tá bom? Eu trouxe alguns mais importantes para vocês. Como a gente tem aqui, ó, os sabões e os detergentes, tá? É o produto que é mais utilizado para limpeza, tá? Tanto os sabões quanto os detergentes têm a função de remover tanto as sujeiras hidrossolúveis quanto aquelas que não são solúveis em água. Então, aqui, ó, a gente tem os detergentes, tá? Os sabões e detergentes. E tem um detergente em específico, que é chamado de detergente enzimático, tá? Ele é utilizado para solução de matéria orgânica. Gente, o detergente enzimático, ele é ótimo para tirar sangue dos produtos, tá? Das superfícies. Então, quando você tá lá, por exemplo, você tem uma pinça que tá suja de sangue, você deixa ela de molho em detergente enzimático e aí ela vai tirando até aquelas partezinhas mais fininhas, pequenininhas, como a pinça, gente, é uma tesoura, tá? E aí até essa partezinha que fica essa bolinha ali da junção da tesoura, né? Ali a parte redondinha da tesoura, a lâmina da tesoura, né? Da pinça, de todo tipo. Quem vai conseguir tirar por completo é o detergente enzimático, tá? Sangue, então, detergente enzimático é excelente. E para outras superfícies, água e sabão, tá? Pessoal, não só o detergente enzimático, quando a gente tem um produto contaminado, uma superfície crítica, né? Porque ela está contaminada com sangue, a gente vai usar o detergente enzimático para tirar o sangue. Depois nós vamos lavar com água e sabão e depois ainda passar álcool, por exemplo, nesse produto, tá? Nessa superfície. Então, a gente ainda tá falando agora só de uma limpeza simples com sabão e detergente. Só quis mostrar para vocês que existe o detergente enzimático, que ele é específico para tirar sangue e alguma sujidade, como muco, pus, qualquer secreção do paciente. Ele é ótimo para poder fazer essa remoção, tá bem? Então, a diferença do detergente comum para o detergente enzimático, tá? Então, olha aqui, ó, a remoção da sujidade. O enzimático, ele tem uma alta atividade, principalmente sobre matéria orgânica, e ele é de ação rápida.
O detergente comum, ele tem pouca atividade sobre matéria orgânica, como por exemplo sangue, e ele é de ação lenta, e o detergente comum, ele exige uma escovação. O enzimático, a gente só põe ele de molho, tá? Risco para a exposição e a saúde. O detergente enzimático, ele tem baixo risco, tá? Pela diminuição do manuseio direto dos artigos contaminados, ou seja, você só põe de molho, tá? Já o detergente comum, como você tem que esfregar ele, né, escovar, ele tem um alto risco no manuseio dele, porque ele exige escovação, tá? E o pH da solução, ele tem um pH, o enzimático tem um pH normalmente na faixa neutra, que é o 7, pH, ele é de 0 a 14, tá? Um pH neutro é 7, abaixo de 7 a gente tem um pH ácido e acima de 7 a gente tem um pH básico ou alcalino, tá? O detergente comum, ele normalmente não tem pH neutro e ele pode provocar danos aos artigos. O detergente comum, geralmente, tanto se ele for básico quanto se ele for ácido, ele vai causar danos e danificar a superfície e os artigos. Por isso, o detergente enzimático é mais indicado. Por que a gente não usa muito detergente enzimático, gente? Porque ele é muito caro, tá? Por ele ser muito melhor, ele é muito caro. Então, para você fazer uma limpeza apenas comum, o detergente comum é o melhor que a gente tem. Água, sabão e detergente comum, tá? Mas quando você precisa de uma coisa muito mais específica, como remoção de sangue e secreção, o detergente enzimático é que é necessário nesse caso, porque o comum não tiraria essas secreções, ok?